amigos, estou aqui de volta com Afonso Sons. É isso aí, se arrependimento matasse, meus amigos, muitos cineastas já teriam morrido, indo de base após fazer alguns filmes, porque os caras simplesmente se arrependeram. Exatamente, e hoje nós vamos falar exatamente desses grandes casos de diretores que se arrependeram de seus filmes. Ah, é um chiliquinho ali, um Mimili, tipo... não gostei. Hoje é dia de desencanar do telão e instalar a nova companheira de tela, a QD Mini LED TV C8K da TCL. O acabamento é impressionante e de cara você vê que é sofisticado, meus amigos. Olha que eu sou uma pessoa muito exigente, galera. Essa aqui é uma TV feita para quem realmente se importa com imagem e som. Os pretos são pretos de verdade. O contraste, ele é alucinante, galera. Quando você desliga a televisão, toda a sala fica escura. Graças à tecnologia mini LED e aos Quantum Dots, é cor pura, com transições suaves e muito brilho aonde precisa. O som é Bang Olufsen e já te abraça de primeira. Você sente uma potência, porque tem dois subwoofers atrás, olha que da hora, e uma nitidez assim, diferente, cinematográfica. Vale dar uma olhada na linha da TCL. Tem link aqui na descrição para você conhecer mais. E se prepara porque eu ainda vou falar muito dessa TV aqui. Além da audiência, a diretora de 50 Tons de Cinza, Bock, também se arrependeu de passar por esse filme. A diretora Sam Taylor Johnson, ela aparentemente viveu uma guerra nos bastidores, porque a autora dos livros, a E.L. James, parece que tinha aval para controlar cada detalhezinho da adaptação. Meu, que chato. Hoje em dia, cada vez mais, roteiristas têm ganhado essa moral e apareceu o showrunner, que é uma mistura lá do roteirista com o diretor, com o criador. É um cara que chega a mandar no diretor. Então acontece mesmo dessas pessoas estarem no set e ajudando, teoricamente, a deixar o filme melhor, né? Acho que tem certos casos, tipo a J.K. Rowling, ela soube trabalhar com a produção respeitou a obra, mas ela entendia que tinha coisa que tinha que ser mexida, né? Eu, enquanto escritor, eu entendo a dor dessa turma, entendeu? Bom, a diretora disse que a visão das duas era polarmente oposta e que cada cena parecia uma batalha. Segundo ela, era como subir uma ladeira com piche no chão. Tem que respeitar a autora, mas o que ela pode também ficar interferindo em tudo, né? Parece que ela era bem chata, porque dizem que até o final da disputa, até, né, quando chegou no final, a diretora queria que a Ana usasse, por exemplo, a palavra de segurança vermelho pra interromper a agressão consensual, mas a escritora obrigou a manter pare igual tava no livro. Cara, palavra de segurança, pra quem não conhece BDSM, eu estou um pouco familiarizado com esse universo. Já percebemos. Eu tenho uma vibe, o pessoal diz, né, volta e meia sou convidado pra festa e tal. Ah, é? Sou convidado. Eu nunca fui. Convidado. Agora tu tá andando comigo, a tua vida vai afundar. Vai aparecer uma música do Mamonas, minha vida. Mas, cara, o BDSM ele tem essa coisa da palavra de segurança, né? Porque a pessoa, ela consente em tomar uma palmadinha aqui, uma dorzinha e tal, mas se passa do ponto, ela tem que ter uma palavra de segurança, que é, sei lá, banana, abajur, uma coisa fora de contexto. Não pode ser tô morrendo. Não pode não, porque às vezes o tô morrendo faz parte do jogo sensual da coisa toda de quem curte. Tô morrendo e para de amor por você, né? Vai que ele ia completar e você parou, e aí, pô, não para, mas para e tal. Eu então, entendi, não. Cara, eu sei mais de BDSM, fazer um rápido jabá, tem uma grande amiga minha, psicanalista chamada Paula Feb, ela é escritora também, ela escreveu um livro muito bom chamado Vermelho. Olá. E esse livro conta sobre, se passa num ambiente de BDSM, por isso que eu sei... E a Anitta fez uma música que chama Pare. Não é Pare. Resultado, a Sam, a diretora, não quis voltar para as continuações e já falou que não repetiria essa experiência de jeito algum. Ela até admitiu depois que a experiência foi tão traumática que demorou uns 4 anos para ela recuperar a confiança como cineasta. Que louco, né? Porque... Porra, mas é muita síndrome de postura aí. Pô, eu tenho que apresentar minha terapeuta pra ela. Ela é incrível, em 2 semanas. 4, por causa de uma escritora chinfrim. Nossa, isso é... Desculpa os fãs. Esse vídeo vai chegar nos fãs dos 50 Tons. Você sabe que é uma galera poderosa, né? Eu sei.
Bom, de pessoas que gostam de causar dor para outras que gostam de causar dor, mas sem o prazer. Estamos falando dos neonazi de A Outra História Americana. Filmaço. Filmaço, onde ele fala sobre essa questão da sedução dos jovens por essa e outras ideologias extremistas. No caso, Edward Norton, um dos maiores papéis da sua vida, mas aparentemente o diretor odeia tudo isso que a gente ama do filme. O estúdio e o próprio Norton mexeram no corte final e deixaram o filme 24 minutos mais longo do que o diretor queria. Os caras foram uns puta folgado, cara. O Stephen King, ele fala muito como é importante o editor, no caso da literatura, que é o cara que ele está desapegado da obra, como você, ele fala, cara, isso aqui é gordura, vamos tirar. Na literatura também tem. Tem também, o filme tem que andar, a história tem que andar e tal. E o Edward Norton, ele é encheirido, né? Eu vi uma entrevista dele muito boa lá no Joe Rogan, onde ele demonstra que, cara, tudo quanto é filme ele quer participar, ele quer falar, ele quer, não, mas isso aqui faz mais sentido. Aí fica muito cacique pra Total. uma tribo menor. Não, né? pro diretor deve ser muito difícil segurar esse tipo de ator, ainda os atores super famosos. Exato, o cara é poderoso. Chega uma hora que você abre mão, fala, não vou nem assinar mais esse filme. Agora, o cara ficou zangado, revoltado, o diretor, e tentou assinar os créditos como Humpty Dumpty. É tipo um personagem de livro infantil norte-americano, que é um ovo que cai do muro, e aí é tipo uma história pra educar as crianças e tal. Mas ele ficou com vergonha, ele falou, não quero, fez birra, não vou assinar esse filme, porque não foi nem eu que aprovei. Mas o sindicato falou, não, aqui não, camarão, você tem que ter responsabilidade. Bota seu nome aí, cara. Bota seu nominho aí. Eat fucking shit. Go and get another fucking job, you stupid fucking bitch whore, useless crap motherfucker. E não parou por aí, ele comprou anúncio em jornal, detonando a New Line, né, tipo uma publi ali, e até processou o estúdio e o sindicato, pedindo 200 milhões de dólares, porque danos morais, né, ele ficou triste, ficou mal. Mas é outro que precisa do telefone da sua terapeuta. Eu vou passar. Ele mesmo admitiu que o ego dele atrapalhou o jeito como ele lidou com a situação, mas nunca deixou de dizer que o filme lançado não era a versão dele. Tanto que até hoje o cara fala em lançar uma versão do diretor. Além disso, ele fez um documentário contando como foi passar por essa experiência na época, coitadinho. Let it go. O diretor Francis Lawrence também entrou para o time dos arrependidos por causa de Jogos Vorazes A Esperança. No caso, estamos falando da segunda parte. Pra adaptar o final da trilogia, o estúdio seguiu aquela tendência que Harry Potter inaugurou e Crepúsculo copiou, dividir o último livro em 2 filmes. Uma tendência um tanto quanto capitalista. Anos depois, o Lawrence admitiu que se arrependeu totalmente dessa decisão. Ele disse que a espera de 1 ano entre as 2 partes do filme, da história, soou meio desonesta, meio forçada e frustrou o público. É complicado isso mesmo, porque não é fácil você sair do cinema com uma história que não tá totalmente resolvida, com aquele cliffhanger, com aquele gancho, e você tem que ficar e voltar pra casa e esperar o segundo filme ser produzido. Bom, na época o diretor, o Lawrence, achava que cada metade da história tinha o seu próprio arco dramático, mas depois ele percebeu que isso não era verdade e que isso atrapalhou a experiência. Por isso que na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que passa antes de tudo, ele decidiu não repetir o erro e lançou tudo em um só filme. O filme mais longo da franquia, no caso. É melhor fazer um filme longo do que picotar a parada, já diria o Scorsese, né? Já diria, porra, exato. They were prescribed, okay? Olha só, mesmo assim você vê que não dá pra agradar a todos. Não dá. Parte da crítica achou o final corrido, mostrando que a escolha entre dividir ou condensar sempre tem um preço. Sempre alguém vai reclamar, né? Agora vamos falar dele, do neurótico maluco. Não, o Woody Allen virou um maluco, né? Ele sempre foi, né, birutão. Mas aí teve aquela história que ele resolveu casar com a filha adotiva, uns negócios muito bizarros. Eu tinha esquecido disso, obrigado. Mas vamos lá, estamos falando de qual obra dele especificamente? Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, que é um dos trabalhos mais aclamados do Woody Allen, com direito a Oscar de melhor filme, mas ele não gostou do resultado. Louco, né? Porque o cara escreve, o cara dirige, o cara atua e depois ele não gosta. Tá difícil de agradar. Pau no cu, né? Não tô brincando. Pau no cu. O que rolou é que o filme que ele queria
fazer era outra. Era Transformers. Transformers by Woody Allen. Mas, cara, ele queria fazer uma comédia mais caótica, chamada Anedonia. Não fez porque não quis. Mas o mais louco é que na montagem, né, foi quando eles estavam editando o filme, que o foco foi mudado pro relacionamento do Alvy com a Annie, porque era o que tava funcionando melhor na tela. E é muito legal essa capacidade do diretor de soltar, de, tipo, ver que o negócio vira uma outra coisa muitas vezes na edição. Sim. Ué, o Big Brother, dizem que é muito isso, né? Eu não acompanho, mas a galera fala que você pode transformar a pessoa em heroína ou vilã. O Schwarzenegger fala que no Pumping Iron ele meio que foi reeditado como um vilão porque ficava mais interessante dessa maneira. Legal. Bom, apesar de ser o maior sucesso da carreira do Woody Allen, ele sempre disse que ficou desapontado por ter deixado de lado a forma original da coisa, né? Mas pra falar a verdade, galera, o diretor pensa isso de qualquer filme que ele faz, né? Pra ele o resultado é sempre menos do que a obra-prima que tava na cabecinha dele, essa coisa meio Platão de você, né? Pô, mundo das ideias, do que você imagina é uma coisa, mexeu é outra coisa. No, that was the most fun I've ever had without laughing. Annie Hall. Agora, falando em gente que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, ou seja, tem um ego nas alturas. Explosivo. Uma pessoa explosiva, Michael Bay, Miguel Bahia, está longe de ter uma carreira impecável, mas pelo menos ele reconheceu que pisou feio na bola em Transformers. A vingança dos derrotados. Meus amigos, com exceção de alguns filmes tipo Bumblebee, dá pra dizer que a franquia toda ela é bem questionável, mas esse aí, provavelmente, é o filme mais odiado. Ele é muito confuso e esquisito. O problema é que o filme nasceu no meio da greve dos roteiristas de 2007, vamos lembrar. Então eles só tiveram 3 semanas pra bolar uma história, ou um rascunho de história. O Bay contou que passou meses na pré-produção com apenas 14 páginas de ideias. Excuse me, I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Resultado, muita explosão, muito barulho, mas pouca coerência no filme. Escrever um filme assim, um filme tão rápido é super difícil. Ele mesmo disse que esse segundo capítulo ficou uma porcaria e foi um erro que ele preferia não ter cometido. O gênio, galera, o David Lynch, que faleceu no começo desse ano, agora de 2025, também tinha um arrependimento famoso, ter dirigido Duna, a versão de 84, que é um projeto gigante, lindo, mas que deu tudo errado. Pois é, Duna por muito tempo foi considerado, junto com o Senhor dos Anéis, era o Senhor dos Anéis do espaço, né? O Senhor dos Anéis de ficção científica e tal, que seria impossível de se filmar. Aí ele passou por aquele processo que ia ser do Jodorowsky, que tem aquele documentário, e aí, dá pro Lynch, porque o Lynch é um cara muito doidão e Duna tem... Nossa, mas erraram muito, né? Erraram muito. Erraram. O Lynch, eu acho que foi mal aproveitado, porque ele é um cara... Eu respeito a visão dele, ele é um cara muito lúdico, tem uma coisa muito específica artística dele, e aí tu dá pra fazer uma obra que se você mudar demais... Você caga a estrutura de uma coisa. Já é difícil entender esse tipo de ficção científica meio linear. Agora, na cabeça do Lynch, fica muito mais difícil entender o que tá acontecendo. E teve muita influência do estúdio, um filme muito caro, uma confusão. No final, ele tem que dar uma baita acelerada. Esse é o exemplo de filme que não cabia em um. Esse sim tem que ser feito como o Villeneuve fez agora, né? Dividiu em 2 filmes. Ele aceitou comandar o projeto sem garantir o direito ao corte final e depois ele admitiu que morreu por dentro quando ele viu, né, o que o estúdio lançou tão diferente da sua visão pessoal. Eles mudaram o filme do cara. Exato. O filme acabou sendo um fracasso e ainda ganhou uma versão estendida para televisão sem o envolvimento do diretor, assinada com o famoso pseudônimo Alan Smithee. Botou outro nome. Isso aí, para quem não sabe, é quando eles têm esse direito, de acordo lá com o sindicato, de quando você não gosta da obra, você pode assinar como esse Alan Smithee, para não sujar teu currículo. Nossa, que loucura. Não quero assinar, eu não quero botar meu nome no trabalho. Bota Alan Smithee. That was the feeling. O próprio Lynch resumiu a experiência dizendo que ele se vendeu e acabou morrendo 2 vezes. Uma pelo contrato sem controle criativo e a outra pelo fracasso do filme. Depois ele viu que não deu certo. E morreu de novo em 2025. E morreu pela 3ª vez. 3 Cara, vezes. Você viu como o artista morre, né? Depois disso, ele sempre trouxe Duna como a maior lição da carreira. Nunca voltar a trabalhar em algo sem ter garantido o corte final. Outro
Outro David que sofreu bastante com o estúdio, mandando mais do que devia, foi o David Fincher em Alien 3. Alien 3, imaginem só, era o primeiro filme do cara, ele só tinha 27 anos, ele fazia clipe, ele tinha feito clipe com um monte de gente famosa, era um cara que tinha uma certa experiência, mas não num projeto desse tamanho. E aí ele caiu num set sem roteiro fechado, mais uma vez, reescritas constantes e pressão de todos os lados. Como consequência, o cineasta disse que tinha que brigar pra cada detalhe e que foi demitido 3 vezes durante a produção. Foi. Cara, que difícil. You're fired. Chief, the planetarium party. Oh, right. You're unfired. I need you. Come here. Bom, não deu outra, o Alien 3 foi considerado muito inferior aos 2 primeiros, que são clássicos, Sim. Alien e Aliens. E o Fincher ainda afirmou, ninguém odeia o filme mais do que eu. É porque não viu os últimos Aliens. Agora tá melhor assim, agora eu tô gostando de onde o Alien tá melhorou um indo, pouco, mas né? realmente a coisa Alien vs Predador, Não, uma é ruim, né? tristeza. Ele odiou tanto a experiência que se recusou a mexer na versão do diretor e o estúdio lançou depois uma versão chamada Assemble Cut, sem a participação dele. Tem uma turma que eu sou muito fã de Alien, então o pessoal sabe que o Alien 3 ele tem basicamente 2 versões, a do boi e a do cachorro. Porque numa, que é a versão que a maioria das pessoas conhece, que é do cinema, o Alien ele entra num cachorro. E tem uma outra que ele entra num touro, num boi, sei lá, que tá na nave. Então tem uma cena que ninguém usou e, puta, é uma bagunça. Bom, anos mais tarde o Fincher resumiu tudo como uma situação muito ferrada. Mas ele disse que ele aprendeu a lição. Nunca comece um filme sem o roteiro pronto. Nossa, isso é verdade, né? Começar o filme sem o roteiro pronto é uma loucura. Mas vai que aí a galera fala, ó, se você não fizer, eu vou chamar outro cara. Exato, tem essa. Tu quer pagar tuas contas ou não isso, quer? É isso. Até o mestre, meus amigos, o Hitchcock tinha os seus arrependimentos e um deles, surpreendentemente, é Festim Diabólico. Nossa, é um filme que eu gosto tanto, cara. Festim Diabólico. O filme é baseado numa peça de teatro que se passa em tempo real. Isso inspirou o diretor a filmar como se fosse um plano sequência contínuo. A gente estuda normalmente isso na faculdade, né? Como sendo um grande exemplo de um plano sequência. Mas é muito louco o Hitchcock falar que ele odiou, porque ele é um cara que justamente o grande negócio dele era editar, era trazer a sensação assim na boca do estômago pela edição e não botar a câmera lá e ficar assistindo teatro. Aí, cara, o que o diretor precisa fazer? Pois é, você meio que lima, você tira os poderes do cara, né? Sim. O Hitchcock chamou a obra de um experimento que não funcionou e acabou deixando ela fora de circulação por décadas. Mas apesar das críticas do próprio diretor, o filme se tornou um marco, galera, justamente pelo atrevimento do diretor. Foi uma das primeiras vezes que o cinema se arriscou a simular aquela experiência contínua do teatro. Putz, é uma aula, que interessante, né? Porque o cara é tão genial que o que ele gosta menos, que é esse filme, é um puta incrível, filme. Uma aula. O Hitchcock, ele pode até ter se arrependido, mas a importância do Festim Diabólico, como o Bock falou, ficou eternizada na história do cinema. Pô, galera, foi muito legal. Afonso, estamos juntasso. Olha aqui, cotovelo. Aí assim, é cotovelo e depois manda o X. Nossa, agora eu tô me sentindo que eu tenho um poder Em mágico. breve a gente vai criar o próprio aperto secreto da temporada X, né? Daqui a pouco vai ter um assim, aí depois assim, aí vira assim. Isso, Aí os caras se socam sem querer. Não, Afonso, eu prevejo a gente na CCXP com Tom Cruise. Vai, faz um X. Tom! Vai por mim. Vai por mim. Vamos pedir pra ele fazer o X.